O capítulo 1127 chegou e com ele finalmente damos início ao tão esperado arco de Elbaf. E obviamente como um bom capítulo de One Piece apresentando muitos mistérios e dando poucas respostas. E também temos a continuação da história de capa de Yamato, com Inuarashi, o novo Daimyo de Kuri, que um dia foi a posição de Oden, dizendo que tá preocupado com os sequestros, mas o cachorro tá na praia e tá pouco se fudendo pelo que parece. Aquela parada, eu realmente espero que essa história de capa reverta em uma coisa interessante e principalmente relevante para a trama que estamos vendo agora, que não seja simplesmente só um negócio pontual de Wano. Eu tenho as minhas teorias de que seja algum dos figurões e Yonkous fazendo seus movimentos para obter Pluton, até porque depois dessa transmissão do Vegapunk, todo mundo tá mirando as armas ancestrais. Depois do último capítulo, eu não acho que seja o Barba Negra, eu tô mais tendendo para a Cross Guild. Até porque faz sentido, visto que o Crocodile era ficcionado por Pluton, né? Ele tava em Alabasta por causa disso. Mas ao mesmo tempo, como que eles teriam essa informação? Os únicos que tem são os Chapéus de Palha, o LOL e o Caribou, que agora vai contar pros Piratas Barra Negra. Então aquela parada, realisticamente falando, eu acho que essa trama não vai dar em muita coisa, infelizmente. Mas sem mais delongas, vamos à análise. Começamos o capítulo realmente em Elbaf, vendo a majestosa árvore Yggdrasil, que era tão teorizada e tanta gente falava sobre, e a gente vê ela finalmente aqui, sem cerimônia alguma, simplesmente só aparecendo, onde parece que um incêndio está se alastrando e que isso pode ser perigoso para a grande árvore Yggdrasil, e que é melhor avisarmos o Deus do Sol. E dá pra ver aqui que não só aquele castelo era feito de Lego, mas o que parece todo um distrito, toda uma cidade dentro de Elbaf tem essa característica. A gente já viu Elbaf em alguns outros flashbacks e viu que ela não é assim, né, feita de Lego, o que dá a crer que é uma região de Elbaf que tem essa estética. E é muito interessante já ver literalmente na primeira página citarem Deus do Sol. Afinal, Nika é uma entidade conhecida pelos gigantes, mas eu não sei se aqui eles estão falando exatamente de Nika, porque no decorrer do capítulo vocês vão ver que deuses se referem a outras coisas também. Mas a gente já chega lá. Além disso, os gigantes estão vendo duas abelhas enormes que aparentemente estão caindo do céu, chamadas Soldados Abelhas Stingmore. E os meios gigantes falam que aconteceu um tremor antes e que foi o som dos Deus das Orelhas caindo. Como poderia acontecer isso com um coelho enorme daquele? Ou seja, esse Deus das Orelhas, na verdade, é um coelho. O que me faz crer que esse Deus do Sol não seja Nika. É capaz que seja e tal, mas no contexto que estava sendo falado, é capaz que seja outro animal enorme. Além disso, dá pra ver que nessa imagem, o escudo de um dos gigantes parece ter um sol, o que é muito interessante, já nos dá aquela dica de que esse tema vai ser bem relevante daqui pra frente. Porém, vamos direto para onde tá tendo a confusão, que é no castelo Big Stan. O castelo completamente feito de Legos, onde a Nami acordou. E vemos ela com Zeus lidando com essas abelhas gigantes. Foi ela que começou o tal, entre aspas, incêndio, e ela que fez as abelhas caírem do céu. Ela tenta procurar seus companheiros, mas nisso ela tropeça no chão de Lego. E essa cena é muito importante para mostrar que esse lugar não é um lugar habitado por pessoas realmente. E também é muito pequeno para um gigante ficar aí, ou seja, é realmente aquela parada da casa de boneca. Porém, virando a esquina, ela dá de cara com um ouriço fofinho enorme e ele se assusta com ela. Porém, diferente do que se pensaria, ele fica puto e começa a partir para cima da Nami. E fugindo, ela consegue ouvir os sons do Usopp, que está sendo comido por um gato enorme com uma coroa. Nesse momento, Nami usa o seu bastão para eletrocutar o ouriço e faz ele cair em cima do gato e faz ele ser eletrocutado também, salvando o Usopp de quebra. Parece que lidaram com o ouriço, mas o gato tá longe de ser terminado. E dá pra ver que esses bichos são bem resistentes. E também agora dá pra ver com mais clareza o figurino do Usopp com uma barba falsa e também com roupas características de Elbaf dos vikings. Nisso então eles começam a correr do gato maluco e a Nami pergunta pro Usopp se ele lembra de alguma coisa, se ele sabe como eles chegaram ali, e o Usopp fala que não. E Nami lembra exatamente do misterioso absinto Fada Verde que causa alucinações. Eles correm até a sacada do castelo, porém se vem um
beco sem saída. E vendo o gato atrás deles, eles falam, cara, talvez isso seja uma alucinação. Então, se isso é uma alucinação, esse gato aí não é real. E o Usopp encara ele com coragem, mas a realidade bate na porta, ele leva uma agarrada do gato, com a Nami chorando, né? A dupla dos trapalhões. Isso faz com que os dois caiam da sacada e o gato destrua a porra do castelo dele. Com eles no chão, o gato simplesmente se transforma num leão e Nami está certa que vai morrer. E pausa. O que a gente conseguiu entender até agora é que animais são vistos com bastante respeito em Elbaf, ou pelo menos nessa cidade. Os grandes animais são referenciados como deuses, que nem o deus das orelhas que eles falaram antes. O rei desse castelo Sten aparentemente era aquele gato com uma coroa que agora acabou de se transformar num leão, e isso é muito interessante pelo fato de conversar com o nome da ilha. Elbaf, de trás para frente, é Fable, que significa fábula em inglês. E fábula são aqueles contos fantásticos de fantasia, ficção, onde os personagens principais geralmente são animais que falam, interagem, são humanizados de alguma maneira. E dá pra ver que nesse começo de arco, o Oda fez questão da gente ver que animais são vistos com grande importância nessa ilha. E isso vai ser muito importante daqui a pouco, porque quando eles vão ser comidos por esse leão e a Nami tá usando o Usopp de escudo, a gente ouve um clássico Nami Sua. E nesse momento a gente vê o trio monstro se preparando, Sandy com a sua perna queimando de paixão, Luffy com seu Gear 4 e o Zorão com seu estilo 3 espadas sem dó. Então eles simplesmente metem um ataque combinado nesse leão, no melhor estilo Mugiwara. E cara, fazia tempo que esses três não agiam juntos assim, foi bem legal ver isso de novo. E nesse momento a gente vê que o leão, depois de levar esse golpe e desmaiar, volta a ser um gatinho, o que leva a crer que ele é um usuário de Zoan de leão. Afinal, animais podem sim comer frutas e terem o poder dela, como a gente vê com o cavalo Doc Kill. Então, com o grupo finalmente unido, Luffy revela que esse gato parece gostoso, mas o coelho que eles comeram antes estava delicioso. No caso, é o deus das orelhas que os gigantes estavam falando. Enquanto o Sandy fica ali paparicando a Nami dá o Usopp como morto, que realmente tá todo fodido no chão. E agora a gente consegue ver mais de perto o look do Chapéu de Palha, começando com o Luffy com seu chapéu de viking, uma capa e tal, dizendo que ele quer comer todos os animais que ele vê pela frente. A gente vê o Zorão com um óculosinho e com uma roupa que parece ser mais pesada, o que não combina muito com o espadachim que o Zoro é, né? Que geralmente usa roupas mais leves. E ele diz ali o óbvio de que agora eles têm que se preocupar em achar os seus amigos. Enquanto o Sanji, ele tá com uma roupa mais de cavaleiro, que combina bastante com a estética germa que ele tem. E ele também quer pegar as abelhas, o mel, o caralho, quer fazer comida pra geral, e ele tá pouco se fudendo, enquanto a Nami, a única lúcida dessa merda, faz a pergunta derradeira: aonde caralhas estamos? Rumo ao desconhecido. Esse foi o primeiro capítulo da grande aventura que será Elbaf. Eu entendo as pessoas que esperavam mais, já esperavam, sei lá, ver o Loki logo do começo, ou pelo menos um pouco mais da cultura e da tradição local, mas a gente vai ter tempo pra isso. E o Oda é um autor que ele não dá nada de mão beijada. Ele faz a gente ter que merecer aquilo que a gente tá consumindo, que é um saco, mas funciona. Porém, eu fiquei muito animado com esse primeiro capítulo. Há muito tempo eu venho falando que a coisa que eu mais sinto falta em ler mangás e animes shounen é ter esse senso de uma aventura onde vai ter mistérios pela frente, mas no fim do dia é só divertido, é uma coisa legal de ver, tem emoção, mas ao mesmo tempo é revigorante, é refrescante. E esse primeiro capítulo promete esse tipo de aventura e isso me deixa muito feliz. E já dá pra ver que Elbaf talvez seja muito mais revelador que Egghead. A bomba de informações que a gente vai ter aqui de coisas antes do século perdido, mitologia, tradição, cultura, Elbaf é muito rica nisso. Obviamente que nos próximos capítulos a gente vai ver o resto da galera chegando e provavelmente indo para uma cidade um pouco mais conhecida de Elbaf, que não seja esse distrito dos Legos aí. A gente tem muita coisa pra ver, tem o Sol, tem o Loki, tem o caralho de Asa, talvez o Kid ainda esteja preso aí, sendo que isso ainda não exclui o fato de que quem caralhos que separou o Sunny do barco gigante, colocou eles no castelo e trocou a roupa deles. Isso ainda não foi explicado. E ao que parece, isso não é uma alucinação. É muito capaz que seja o Príncipe Loki e que esse distrito todo seja o distrito dos
pets dele, dos mascotes dele que ele usa ali, por isso que tem uma cara mais lúdica no geral. E eu acho que essa vai ser a espoleta de um grande conflito, porque se os bichos são considerados deuses, quer dizer que eles são respeitados. Ou seja, se o Luffy tá saindo por aí comendo, eles já comeram o Deus das Orelhas, coitado do coelho, então com certeza eles vão arrumar problema por causa disso. E eu tô apostando muito que seja o Príncipe Lock. Porém, eu li esse capítulo e comecei a pensar, comecei a botar minha cabecinha pra teorizar, e eu pensei, caralho, quem teria o poder de fazer um barco se desacoplar do outro, no caso o Sunny que estava acoplado num barco gigante, e fazer com que ele chegasse em Elbaf? A única forma de conseguir fazer isso é manipulando as correntezas do mar, correto? E a única figura que é capaz de fazer algo assim é o Homem da Cicatriz de Queimadura, que diz a lenda que ele consegue fazer redemoinhos que afundam seus inimigos. E que muito provavelmente aquele homem na costa de Elbaf seja o tal Homem da Cicatriz de Queimadura. Sendo que duas coisas: por que ele faria isso? Por que essa fixação com o Luffy do Chapéu de Palha? E segundo, a gente não sabe se Elbaf é um território do Ruivo, mas que os gigantes são muito amigáveis aos piratas do Shanks é um fato. Ou seja, eu sempre não gostei da parada do Homem da Cicatriz de Queimadura estar em Elbaf, porque isso implicaria que o Shanks já tivesse o poneglyph do Homem da Cicatriz de Queimadura. Porém eu comecei a ver e o Oda tá meio que criando o palco para Luffy e Shanks se enfrentarem, correto? O Shanks destruiu o Bartolomeu, é uma boa desculpa pro Luffy ter uma guerra contra os piratas do Ruivo, e narrativamente falando, se o Shanks tiver o poneglyph do Homem da Cicatriz de Queimadura, ambos têm 3 poneglyphs. Luffy tendo o de Zou, Holy Cake e Wano, e Shanks, já que ele pegou os do Kid, teria o de Wano, Holy Cake e o do Homem da Cicatriz de Queimadura. Até porque os Minks nunca pareceram ter alguma relação com os Shanks ou os piratas do Ruivo. Apesar do Roger já ter ido a Zou e ter pego o poneglyph lá e o caralho. Então é aquela parada, se tiver uma batalha, ambos têm o que ganhar se eles vencerem. Não vai ser uma mera batalha por batalhar. E eu acho isso interessante. Bom, não sei vocês, mas eu tô muito animado pra Elbaf. Eu não acho que vai ser um arco de muito conflito, até porque em Egghead a gente já teve isso aos montes. Foi literalmente uma guerra contra Gorosei, contra Marinho, caralho. Então eu acho que o Oda não vai repetir a mesma fórmula aqui. E lembrem-se, é só o primeiro capítulo, é só uma ambientação, só pra ver qual é que é. A gente vai ver muita coisa ainda, vai ser muito do caralho, pelo menos eu acredito nisso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilha, se inscreva no canal e dê uma hypada se você tiver pelo celular. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Warson Rodrigues, Arthur Zamborlini, Tauá, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Empty Skull, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustengel, Kyogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zerozaki, Arroz Carelli, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antônio Tavares, Victor Moser, Vat007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Francis Júnior, Johnny D, Clarim Diário 95, JMS of THC, Gustavo Oned, Heitor Missul, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Fiat Paul Todo Fudido, Chris Henry, LKS, Gabriel Zardo, Meu Nome Não é Jorge, Ricky Komori, Hipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro e Branco Júnior. Eles são os membros aqui do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!